Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe em tudo a sua vida, imensamente. Que venha sobre você e a sua linda família uma imensa provisão de favor. Favor é tudo. O favor do Senhor é o nosso escudo protetor. Há um dia de favor. Pode mudar anos de espera. Um dia de favor. E creia que para você será este dia. Um dia de grande favor, um dia de definições, um dia de mudanças, um dia de fechamento de ciclo, em que você não vai mais voltar para aquele lugar. Chegou o dia de Israel sair da escravidão. Chegou o dia do Senhor restituir a nação por todo aquele sofrimento, todas aquelas perdas e humilhações. Chegou o dia. Chega o dia. E o que nós temos que fazer? Confiar em Deus, nos humilhar. Olha, agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Se volta para Deus. Vamos jejuar. Sexta-feira já é o 6º jejum. Vamos jejuar. Se tiver que chorar, igual está aqui, chore na presença de Deus. Coloca tudo diante dele, porque dele vem a vitória. Rasguem o coração. Deus quer corações rasgados. E não movimentos e movimentos espirituais, mas a resposta está no coração. O coração do problema é um problema de coração. Rasguem o coração e não as vestes, porque eles faziam movimentos e rasgavam as vestes, mas o coração que é bom nada. O que adianta fazer um movimento aqui fora, mas o coração não mudar? A mudança tem que vir do coração, tem que acontecer aqui. Voltem-se para mim, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente. Muito paciente. E eu posso dizer, como Deus é muito paciente. Graças a Deus. Muito paciente, cheio de amor. Quanto amor, escorre amor. É muito amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Você não lembra de Nínive, que o Senhor anunciou que em 40 dias tudo ia ser destruído? E aquele povo, que o próprio Senhor Deus disse que não sabia discernir a mão direita da esquerda, falou para Jonas. Começando pelo rei, ele saiu do trono, tirou as vestes reais, botou pano de saco e se humilhou diante do Senhor. Todo mundo se humilhou, entraram em jejum e o Senhor mudou a sentença. Você vê o que a humildade, o quebrantamento, um espírito quebrantado pode fazer? Porque o Senhor fala, eu habito num alto e sublime lugar, mas também num coração quebrantado e humilde. Quando a pessoa quebranta o coração e se humilha diante de Deus, pronto, ela define a vida dela. Estava até, havia possibilidade real de algo aí terrível acontecer, e o Senhor muda a sentença. O Senhor muda a sentença. Gente, isso é muito forte. Quantas vezes eu chorei diante de uma escritura como essa? Talvez ele volte atrás. Arrependa-se. E ao passar, deixe uma bênção. Quer dizer, estava previsto o pior acontecer. E agora,
O que chega para mim é bênção. Só Deus pode fazer um negócio desse. Estava previsto o pior, uma desgraça, como eu li. E agora, ao invés de desgraça, vem bênção. Você vê o que um espírito quebrantado pode fazer? Um coração humilde, quebrantado, submisso diante de Deus. Um coração que se volta para Ele. As coisas são mudadas. Tudo é mudado. É lindo demais. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Ele deixa uma bênção e o que Ele espera de nós? Que venhamos diante dEle, que você vá até Ele com ofertas. Sabe, oferte sua vida, seu tempo, sua energia, seus recursos. Que você entregue tudo. É muito forte. Então vamos. Você sabe o que Deus espera de você. E tenho certeza que você entende perfeitamente o que Ele está falando aqui. Talvez você está diante de uma situação perigosa, difícil, que está afligindo sua alma. Ao invés de você se preocupar, para aí o que você está fazendo e dobra os joelhos. Gente, quantos testemunhos eu tenho de pessoas que pararam o carro na rodovia só para orar, de gente que foi para o banheiro do trabalho, dobrou os joelhos e orou ao Senhor. Gente que estava no trabalho e foi para o carro para orar. Gente que parou, sabe? Pessoas que estavam cozinhando, desligaram o fogo e dobraram os joelhos e definiram a vida delas naquele momento. Gente que quando terminou de orar estava recebendo mensagem, ligação de boas novas. Gente que foi livre de situações assim que todo mundo já tinha dito, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E a oração, quando a pessoa se humilhou e se voltou para o Senhor e pediu misericórdia. Tudo mudou. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Orai sem cessar. Se aproxima de mim, eu vou me aproximar de você. Se volta para mim e eu me voltarei para você. Se volta para mim de todo o seu coração. Peça o socorro, peça a ajuda do Senhor. Diga, me ajuda, Senhor. Senhor, me ajuda. Eu não sei o que você está vivendo, mas simplesmente se humilha diante dele, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele vai te exaltar, e Ele vai dar vitória a você. Os que se humilham, o Senhor exalta. Ele nos mandou aprender com Ele duas coisas, humildade e mansidão, que é domínio próprio, e um coração que ouve a Ele. Quando nós passamos a andar com o Senhor, nós passamos a ter cabeça de rei, coração de sacerdote, cabeça de governo e coração de servo, autocontrole, autodomínio, domínio próprio e um coração quebrantado, humilde, um coração que ouve, um coração entendido. E humildade, você sabe, é a mesma coisa que promoção, porque antes da honra vem a humildade, mas antes da queda, da desgraça, vem o orgulho, a altivez, a soberba. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E às vezes o que está dominando a nossa vida é um sentimento de orgulho. Quantas pessoas que eu vi endurecer, e qual era o problema? Qual orgulho? Mas quando elas
Pararam de se preocupar com imagem, com opiniões, o que vão dizer, e simplesmente se preocuparam em buscar a Deus e se humilharam diante de Deus e se renderam diante de Deus. O que aconteceu? A vida mudou. E Deus exaltou a pessoa e colocou ela à frente dos inimigos, e colocou lá na frente, sabe? E honrou, e honrou. Quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. Quando nós nos curvamos, o Senhor nos levanta. Tudo que você tem que fazer é se humilhar diante de Deus. Se humilha. Tem um coração quebrantado. Perdoa, solta ofensa, solta amargura, para de ficar aí questionando. Pessoas que se ofendem facilmente são orgulhosas. Toda pessoa ofendida, vive ofendida, é uma pessoa orgulhosa. Não vale a pena. Não vale a pena viver essa vida pequena. Não vale a pena. Tem gente que o valor da pessoa está no que ela tem. E ela fica lá se gabando daquilo. É só o que ela tem. Se ela não tivesse aquilo, igual. Eu me lembro de um homem, pensa um homem, um Nabal, chato, bobo, falava demais. Sabe, dava para ver que nem a família estava suportando. Todo mundo, quando ele aparecia, as pessoas já começavam meio que sair, sabe? Fugir dele. Por quê? Porque é uma pessoa chata, incômoda, questionadora, sempre nada. Sabe aquele tipo de gente que sempre está vendo defeito, se ofende com tudo? É muito difícil lidar com gente assim. Sabe que você tem que andar em ovos com ela, sabe? É como se, meu Deus do céu, tudo ofende. Ela tem uma cabeça maliciosa. Esse homem tinha uma cabeça tão maliciosa, que a vida dele era criar coisas dentro dele. Estão pensando, estão falando, sabe, ele, egoísta. Ele é era o centro do mundo, de todo mundo, porque todo mundo pensava nele, falava dele, olhava para ele. E o que esse homem tinha? Ele tinha um pouco de dinheiro. Ele tinha um dinheiro, mas só isso. Só isso, e era do que ele se valia. Do dinheiro que ele tinha. Só isso que ele tinha. Não tinha mais nada. Dinheiro. Algumas coisas. Aí você imagina que valor mínimo, que coisa mais miserável. O homem se achava porque ele tinha dinheiro, e ele achava que era mostrando aquilo, ou pagando, ou dando algo para as pessoas, que ele teria valor. E aí, esse é o grande problema dessas pessoas, que não têm identidade e que são orgulhosas. Aí ele fazia, só que ninguém aguentava ele. Você já se arrependia de cara do que ele tinha feito. Por quê? Porque é o tipo de gente que fica falando e cobrando, e assim, eu fiz isso, tá? E agora, o que você vai me dar? Ó, você tem que fazer isso por mim, você tem que agora pagar o que eu fiz, dando o que eu quero. E nada supria a pessoa. Sabe uma pessoa que nunca supre? Porque quando a pessoa é orgulhosa, tem uma raiz de rejeição, tem amargura, ela é uma ingrata. Ela é ingrata. Então ela nunca tem gratidão por nada. Ela é uma eterna insatisfeita. Não importa o que você dê a ela, nunca vai suprir, nunca vai ser o bastante. Porque o problema está nela. Está nela. Ah, por fim, era nítido que a esposa dele desistiu. Ela simplesmente estava ali por conta da palavra. Ela desistiu. Por quê? Porque o tipo de pessoa que não se satisfazia, nada estava bom.
reclama de tudo, se ofende com tudo, tem a expectativa de você fazer algo, se você não dá não dava o que ele queria, pronto, já era o fim, entendeu? E aí o que aconteceu? Foi vivendo assim, dessa maneira, nesse orgulho. E Deus o quê? Se opõe aos orgulhosos. Pois veio uma doença terrível, um câncer, que eu não lembro se foi na próstata ou no reto, acho que foi no reto. Terrível. Começou porque ele centralizava os negócios nele. Aí ele não podia trabalhar, não tinha cabeça. Os negócios começaram a cair. O dinheiro dele ele começou a ter que investir agora na saúde dele. E assim, foi tendo perdas financeiras, da saúde, que esse homem foi colocado num lugar para realmente aprender e ainda a alma dele ser salva. Porque assim, nada mudava, nada satisfazia. O orgulho e o egoísmo estavam lá. Uma rejeição. E foi se tornando uma pessoa insuportável. Insuportável. E aí ele mesmo não aguentava quando ele via que as pessoas não estavam aguentando. Porque ninguém aguenta conviver com alguém que cobra o tempo todo. Então, quer dizer, o valor desse homem foi todo, né? Que ele tinha saúde, tinha dinheiro, agora ele não tinha nenhuma coisa nem outra, porque eram os valores dele, não era Deus. Eram os valores dele. Deus tirou, realmente permitiu que ele perdesse os deuses dele, né? Que ele se gabava, que ele lidava ali com os negócios, e tinha isso e aquilo. Deus permitiu. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, frustra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus honrou a esposa, honrou a família, honrou os filhos e tratou com ele. Porque é o que o Senhor faz. Ele faz enquanto a pessoa não se humilha. Então, se volta para Deus, se humilha. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Porque, eu sei que o Senhor tem isso aqui, E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. O que o Senhor está dizendo que vai fazer? Vai restituir. Vai restituir anos de perdas. Ele está falando de restituição. E quando ele fala de restituição, não importa a área, é na saúde, é na família, é nas finanças, ele vem restituir. E comereis fartamente, porque tinha escassez. E ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Eu sei que é tempo do Senhor encerrar com várias situações que vêm aí, tem durado, tem permanecido. Eu sei. Eu sei que é tempo de restituição. Deus tem resgate, tem restituição para você. Você está, sim, numa estação frutífera. E Deus quer que você faça a sua parte para que Ele venha e deixe a bênção que Ele prometeu. Ele tem restituição para você. Ele está dizendo aqui, que ele vai encerrar com essa escassez. Tem escassez aí? Escassez de paz, de alegria,
de provisão, ele vai encerrar com a escassez. E você vai ficar satisfeito. Vai ser um tempo de muita satisfação para você. E louvareis o nome do Senhor. Sim, você vai louvar o nome dele por todo o bem. Porque Deus chega fazendo o bem. Deus é bom. Tanto que o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. E o meu povo não será mais envergonhado. Talvez você tenha sido ainda envergonhado em algumas áreas. Mas o Senhor está aqui prometendo que você não será mais envergonhado. Talvez tenha áreas aí que você tem vivido, passado vergonha. Mas Deus está dizendo que Ele vai colocar um ponto final nisso aí. Isso vai passar e você não vai voltar mais para esse lugar. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E o meu povo, comereis, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. E comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do vosso Deus, que procedeu para convosco o quê? Maravilhosamente. Deus vai proceder maravilhosamente na sua vida. Você vai ver maravilhas, as maravilhas do Senhor. E o meu povo não será mais envergonhado. Não é a palavra da Cléo. E a palavra não volta vazia. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Tira Israel, coloca teu nome. Você vai ver que Deus está na sua vida, está na sua casa, está na sua família. E que eu sou o Senhor, vosso Deus. E ninguém mais. Que foi Deus, o Senhor vosso Deus e ninguém mais. Então não é na força do braço, não é por força nem por violência, pelo meu espírito. E o meu povo, de novo, não será envergonhado para sempre. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Então tem coisas que a gente vive por um tempo que pesa a nossa vida, que nos envergonha, que nos estressa, mas chega um momento em que Deus encerra com aquilo. Ele coloca um ponto final. Quando nós entregamos o que Ele está pedindo, nos humilhamos, Ele vem e derrama na nossa vida. E tira a vergonha, tira a humilhação, tira o opróbrio. É quando nós passamos por aquela circuncisão do coração, lembra? Que quando Josué circuncidou aqueles que tinham nascido no deserto, o Senhor veio e falou assim, hoje eu estou tirando o opróbrio do Egito. Hoje eu estou tirando a vergonha do Egito. Gente, levou tempo, hein? Mas quando a circuncisão aconteceu, o Senhor tirou aquela vergonha. É tempo de Deus tirar a vergonha da sua vida, a humilhação da sua vida. Levanta, creia na palavra. Deus tem restituição para você. Deus tem fartura. Deus tem plenitude, Deus quer fazer maravilhas, quer encerrar com a vergonha, com a humilhação, com o opróbrio, com o desprezo, com as perdas, com a escassez. É a palavra dele para o seu coração. Levanta com fé, levanta com confiança. Pega a palavra, mas pega com a força da sua vida. Sabe, se levanta, faça aquela risca no chão e diga, quer saber? Cansei. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Gente, eu já vivi isso na minha vida. De eu estar segurando algumas coisas, eu um dia chegar e falar assim, quer saber? Cansei. Me rendo, me entrego, não quero mais saber. Me rendo, Senhor, me rendo. Estou soltando isso aqui, estou soltando. Seja feita a sua vontade. Eu vou confiar no Senhor. Acabou, não vou mais lutar por isso aqui, não vou mais mexer nisso aqui. Sabe aquela coisa de você, às vezes, ficar tentando segurar uma coisa na força do braço? Resistindo na carne. E muitas vezes
A gente sempre fala isso, né? Que a gente acha que está esperando por Deus, mas é Deus que está esperando por nós. Muitas vezes Deus está lá esperando ver a pessoa tomar uma decisão, depender dele, se humilhar, se render, se voltar para ele. Sabe, ele fica esperando. E Deus não tem pressa, quem tem pressa somos nós. Então, pelo amor de Jesus, entrega o que você sabe que tem que entregar, se alinha com ele, obedeça a ordem simples, para de lutar na força do braço, para de segurar coisas que Deus já mandou você soltar. Solta, viva livre, com o coração quebrantado, humilde, livre, puro. Viva para Deus com o coração inteiro. Deus tem um tempo novo para você. E você sabe disso. Você está numa estação frutífera. Então, faça a sua parte. Você vai ver o que Deus vai fazer por você. Levante-se com fé. Se joga no Senhor. Se volta para Ele. Estamos num grande projeto. Não para. Clame aos céus. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Por 120 anos, aquelas muralhas ficaram lá no chão. Pedras queimadas, um monte de entulho, só ruínas. Mas em 52 dias tudo foi mudado, porque um homem chamado Neemias se levantou. Mas se levantou com fé, com humildade, com quebrantamento, um homem de oração, um homem de jejum, um homem que resolvia tudo na oração. Um homem temente a Deus. E quando ele se levantou, ele mudou a história daquela nação. E a dele também, porque olha o legado que ele deixou para nós. Então levante-se com fé, porque Deus está aqui, ó, dizendo claramente que Ele está encerrando com um ciclo. É tempo de você viver mudanças fora do comum. Você está numa estação frutífera. Apenas confie no Senhor. Faça a sua parte, como Ele disse para Abraão, porque a dele não falha nunca. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha realmente transformado a perspectiva dessa pessoa e a enchido de boas expectativas, a expectativa do milagre. O Senhor está falando com ela, está prometendo vitória, está garantindo que está com ela. Tudo o que tem que fazer é se humilhar e depender do Senhor completamente. O Senhor quer um coração inteiro. Um coração inteiro. Ah, como isso muda a vida da gente. Um coração inteiro. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de definições, de portas abertas, de sonhos realizados, de um tempo novo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha realmente transformado vidas e que eu deixe um povo renovado, forte, quebrantado e humilde diante do Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. E hoje, os clamores dos 52 dias, porque nós estamos nesta fé. Às 7, 9, 15, 19, 30, sexta-feira, o sexto jejum, e assim nós vamos, de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente,
É um prazer servir. E se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.